Ei, nono ano, tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês também estejam sentindo saudade de mim, nem que seja só um pouquinho, ou pelo menos da escola, tá? Eu espero que seja recíproco esse sentimento. Esse momento, né, de afastamento social, ele acaba nos distanciando fisicamente, mas eu acho que de certa forma a gente consegue uma aproximação virtual. Então, eu espero que essas aulas, que essas videoaulas, que essas atividades realizadas na plataforma, elas sejam de alguma forma uma possibilidade de acrescentar na educação, acrescentar no ensino, para torná-los cidadãos mais críticos, mais pensantes nessa sociedade. Hoje eu estou com um objeto aqui, um objeto conhecido por uns, não sei se conhecido por todos, que é a claquete. Não sei se também vocês sabem que o nome disso é claquete. A claquete, ela é um objeto muito utilizado em alguns produtos audiovisuais, especialmente em um que eu tenho um apreço muito grande, que eu consumo muito, vocês sabem disso, né? Que é o cinema. Mas, professor, você vai falar de cinema hoje? Você vai dar uma videoaula sobre cinema? Poderia, porque eu sou influencer, né? Mas não vou fazer isso. Eu vou falar sobre algo que está um pouquinho atrás. O roteiro. Muita gente esquece, as pessoas principalmente mais leigas, elas esquecem do papel fundamental que tem um roteiro numa produção de um filme, por exemplo. Não existe filme sem roteiro, tá? Quando as pessoas falam assim, mas o roteiro é fraco, pressupõe que o filme é fraco. As pessoas falam, não, mas o roteiro é muito bem trabalhado, um roteiro bem concluído, um roteiro fechado, um roteiro quadrado, então significa que esse filme provavelmente é um filme bem interessante. Por exemplo, o Oscar. O Oscar anualmente tem uma categoria de melhor roteiro. A gente tem o melhor roteiro adaptado e a gente tem o melhor roteiro original. No ano passado, o filme que ganhou o melhor roteiro original, que foi o Parasita, um filme sul-coreano, foi o filme que ganhou o melhor filme, o prêmio de melhor filme. O filme que ganhou o melhor roteiro adaptado foi o Jojo Rabbit, que é um filme bem interessante também para quem tem interesse de assistir. É um filme leve e eu acho que vale a indicação. E eu vou falar da diferença do adaptado e do original em breve. Mas primeiro a gente tem que saber o que é um roteiro. Afinal de contas, quem produz um roteiro, quem trabalha na produção de um filme, como que os filmes são produzidos? É longo, tá? Não vou mentir para vocês, mas o processo é longo, desde locações, produção, enfim. Mas a gente tem uma equipe muito grande. A gente tem diretor de arte, a gente tem diretor de elenco, a gente tem os atores, a gente tem os produtores, a gente tem os diretores e a gente tem, obviamente, os roteiristas. Bem provável que esses grandes filmes de Hollywood tenham uma equipe inteira por trás de roteiristas. Alguns vídeos aí de séries famosas têm os roteiristas lendo para os atores os episódios finais, e sempre muita comoção, enfim. Os roteiristas, eles vão decidir os rumos das coisas, tá? Eles criam a história. Então, o centro, o cerne da produção cinematográfica, a gente está falando de cinema particularmente aqui, ela é produzida nesse roteiro. Então, o roteiro é essa base. Nesse texto escrito, e alguns meses atrás, a gente tem vendendo nas livrarias os roteiros de alguns filmes, tá? Animais Fantásticos, por exemplo, tem nas livrarias o roteiro sendo vendido. Mas no livro de vocês tem um trecho de um roteiro de um filme, O Escaravelho do Diabo, que foi produzido em 2016, foi lançado em 2016. O livro original não é de 2016, é de muito antes, é do século passado, mas esse roteiro se adaptou do livro, tá? Ele foi adaptado, ele pegou o produto do livro e criou um roteiro. Aí a gente tem uma discussão muito grande, né? Uma discussão que muitas pessoas ainda batem na tecla. Cinema versus literatura. O livro é muito melhor. O filme é muito melhor. Gente, isso aqui a gente tem que parar de produzir esse tipo de argumento. São produções diferentes, são artes diferentes, são histórias a serem contadas de maneiras diferentes. O cinema tem a sua linguagem, ela é muito expressiva, ela é muito visual. A literatura, ela trabalha em outros caminhos metafóricos, figuras de linguagem, jogos de palavras. Então são mecanismos diferentes, são artes diferentes, são formas de se produzir um conteúdo final de maneira diferente. Então é claro que em algumas situações um filme vai ser muito bom ou um livro vai ser muito bom, mas a gente tem que entender, a gente tem que visualizar essas obras, visualizar o cinema e literatura como coisas diferenciadas, tá? Que são adaptações. E a gente precisa começar a encarar, amadurecer essa ideia.
E quem faz o roteiro? Quem faz o roteiro só tem um nome, roteirista, eu já falei isso para vocês, que provavelmente é uma equipe. Antes deles produzirem esse roteiro, existe algo chamado argumento. O que é o argumento? O argumento é a síntese, é a história que vai ser contada. Então você pega um filme, você pega Star Wars, por exemplo, que foi muito citado aí no fórum do 9º ano, você pega Star Wars, tem um argumento, que é a síntese. A história é sobre isso, e vai acontecer isso. Acabou. Esse é o argumento. Em cima disso, essa equipe de roteiristas, tá, vai trabalhar e vai começar a fazer os roteiros. E esses roteiros ele terá algumas particularidades. Descrição das cenas, perfil dos personagens para ajudar até um diretor na hora de transformar isso em visual, né? E a gente tem as rubricas, que são mecanismos para descrever os locais. Eu tenho um livro aqui, que é uma peça de teatro, não é um roteiro, que é o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. A gente tem aqui algumas situações, não sei se vai dar para ver, ó. Não vai dar para ver por causa da luz, mas eu vou ler para vocês. A gente tem o nome do personagem, tá? Classe, por exemplo. E aí a gente tem uma fala. Essa fala é o diálogo que provavelmente será construído entre os personagens. O roteiro não é apenas diálogo. O roteiro é o diálogo, é a descrição das cenas, que aqui fala que eles estão numa cozinha, utilizando o microfone e ela está preocupada. Então toda essa encenação construída no roteiro tem que ser passado para a tela, com auxílio, obviamente, da direção, da produção, enfim. O que acontece é o seguinte: o texto, quando vocês observarem lá do Escaravelho do Diabo, vocês vão ver algumas marcas muito características do roteiro, que é o nome em caixa alta, vocês vão ver as rubricas, que são situações... São descrições das cenas, dos lugares em que a situação está sendo passada. Você vai ter as rubricas de sentimento, que são, por exemplo, preocupado, feliz, satisfeito, triste. Não vou fazer essas caras, tá? Porque não tenho essa habilidade ainda como ator, mas terei em breve. Então, o que vocês precisam saber, pelo menos por enquanto, é que existe um argumento, que é a síntese desse roteiro, e existe, evidentemente, um roteiro que vai ser trabalhado depois. Esse roteiro, ele é produzido em filme mais tarde. Não é só no cinema, eu sei que a gente está trabalhando aqui como roteiro de cinema, mas não é só no cinema. O roteiro, ele pode ser utilizado em propagandas, ele pode ser utilizado, inclusive, como foi para a elaboração desse vídeo, tá? Coloquei as minhas ideias no papel. Eu fiz um roteiro muito mais simples, né? Como é um monólogo, só eu falando com vocês, eu coloquei as ideias no papel e fui traçando uma linha de raciocínio. Isso é o roteiro. Só que no cinema tem a descrição dos personagens, tem o perfil dos personagens, a roupa que eles estão vestindo, os locais, os lugares. Locais e lugares é a mesma coisa, né? Mas a descrição dos lugares com um pouco mais de perfeccionismo e por aí vai. E o argumento é essa síntese, tá? A gente começou a falar do roteiro agora. Eu vou continuar falando do roteiro futuramente. Essa é só a nossa primeira videoaula sobre roteiro. E eu espero que quando a gente terminá-las, a gente consiga elaborar um roteiro de qualidade. Eu acho que vai ser muito legal se a gente fizesse algo desse tipo, para eu ver essas mentes criativas aí trabalhando. Tá bom? Um beijo, um abraço e até breve. Eu espero do coração revê-los pessoalmente. Beijo!